Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje a gente tá aqui com o Matheus, a gente tá aqui em Tallinn, na Estônia. Pose de chique, né, Matheus? Pose de chique. E o Matheus, ele é nosso pupilo e ele conseguiu um trabalho full-time aqui na Estônia, um visto de trabalho direto do Brasil, ele não tem passaporte europeu. E hoje, ele vai contar aqui pra nós um pouquinho da história dele. Sim. Então, Matheus, começa contando um pouquinho sobre você, de onde que você é, sua formação. Bom, vamos lá. Então, meu nome é Matheus, eu tenho 23 anos, sou natural do Rio Grande do Sul. Eu não tenho formação, cheguei a cursar uma faculdade no Brasil, mas não me identifiquei. E aí veio a pandemia, toda aquela coisa, então eu comecei a trabalhar mesmo já na internet, enfim, fazendo trabalho remoto. E meu sonho de vida sempre foi morar fora, sempre foi morar fora. Só que por conta da graduação, né, que eu não tenho, eu achei que não seria possível conseguir um trabalho aqui na Europa. Então eu meio que fui deixando aquele sonho morrer, até conhecer essa ilustre presença aqui. Conheci a Tallinn. Exatamente. Conheci você, a Andressa, e depois, consequentemente, a Tallinn, né? E aí abriu assim a cabeça num nível que não tem explicação. E me diz uma coisa, você não tinha tentado morar fora antes ainda porque você não tinha graduação e você achava que por isso não seria possível você encontrar algo aqui fora? Isso, exatamente. Justamente por eu não ter graduação e considerar as minhas experiências assim, não tão, em cargos não tão altos, né? Então eu achava que, por exemplo, atendimento ao cliente, atendimento com o público não me daria uma vaga aqui na Europa. Então eu nunca cheguei a tentar, assim, eu só ficava namorando as vagas no LinkedIn e só ficava olhando e me imaginando na Europa, mas eu nunca cheguei a tentar fazer a aplicação. E no Brasil, as tuas experiências então eram só de freelance, você não tinha carteira assinada? O que você fazia no Brasil quando você estava lá? Eu cheguei a dar aula de inglês numa escola, aí foi com carteira assinada. Cheguei a trabalhar também com atendimento ao cliente numa loja, mas também foi por um pouco período, assim, foi alguns meses só. E a maior parte dos meus trabalhos foram sem carteira assinada, fazendo freelancers, atendimento ao público como freelancer mesmo, para empresas online, enfim. E aí depois que eu comecei a aprender com o curso várias estratégias, eu comecei a traçar o que eu queria, o que eu iria fazer a partir dali. Legal. E assim, você colocou no teu currículo as experiências de freelancer mesmo Sim. que na hora de carteira assinada foi o que te ajudou a conseguir uma vaga exatamente. aqui. Eu botei todas as experiências que eu tinha, eu tentei converter o máximo possível com a vaga que eu estava procurando, né? E aí quando eu achei a vaga, eu converti todo o meu currículo com base naquilo e coloquei sim as experiências de freelancer, coloquei inclusive voluntariado que eu já tinha feito. E aquilo conversou muito bem com o que a empresa estava pedindo, e aí veio a aprovação. Que legal. E assim, muita gente talvez pode assistir esse vídeo e pensar, nossa, mas ele dava aula de inglês, o inglês dele era perfeito, né? Você acha que com a experiência que você tinha, e se você falasse inglês intermediário, você conseguiria a mesma vaga? Conseguiria. Total. Inclusive foi uma coisa que eles mencionaram na hora da entrevista, assim. Eles falaram que eles não precisam de alguém com inglês totalmente fluente, aquele inglês super afiado. Se tu conseguir desenvolver alguma conversa, entender o que eles estão pedindo e fazer entrevista já é o suficiente. Então acredito que sim, eu conseguiria. Que legal! E você encontrou a vaga, aplicou do Brasil mesmo e daí fez o teu visto no Brasil e veio pra cá, pra Estônia, já com visto de trabalho certinho. No caso, a Estônia um processo um pouquinho diferente. Tu recebe como se fosse um visto temporário de trabalho, né? A empresa te dá esse visto e tu já pode apresentar ele na hora da imigração, inclusive. E aí depois tu faz o processo aqui na Estônia mesmo. Então, mas a vaga eu já sei, né, com todo o processo feito do Brasil, eles já fizeram todos os trâmites, recolheram contrato assinado, tudo do Brasil. Então foi realmente do Brasil que eu consegui a vaga, fiz o processo, aí eles deram esse visto temporário, digamos assim, e aí eu consegui então embarcar e fazer o processo restante aqui. Cara, antes de você conhecer a Tallinn, qual que você acreditava ser o seu maior problema? Ou o que você acreditava ser o seu maior problema para você conseguir uma oportunidade aqui fora? De fato, eu achava que era realmente as experiências e a graduação. Eram as duas coisas que me deixavam com o pé atrás. Eu sabia que a questão do idioma não seria um problema, sempre tive uma certa facilidade,
Mas realmente a graduação, assim, não ter terminado a minha faculdade e as experiências que eu tinha, né, como atendimento ao público, estágios que eu já tinha feito, enfim, os freelancers, né, eu achei que não seria possível. Então era isso que me deixava com o pé atrás. Totalmente com o pé atrás. Bem travado. E só pro pessoal ter uma noção, assim, quanto tempo de experiência que você tinha no Brasil? Você tinha, tipo, anos, 10 anos de experiência ou tinha poucos anos, eu assim? tinha, totalizando, dava 1 ano e meio. 1 ano e meio. É. O que já é suficiente, né? Exato. Porque essa é uma barreira também que as pessoas têm. Eu preciso ter 10 anos de experiência, se eu não tiver formação. E na verdade não, né? Se você trabalhou já com aquele tipo de trabalho, por exemplo, atendimento ao cliente, e você trabalhar muito bem aquilo no teu currículo, é possível conseguir uma vaga, Totalmente, né? Exato. Eu descrevi muito bem o que eu fazia, né, no meu currículo. Usava várias técnicas que é ensinado no curso, né? E aquilo foi o suficiente. Aquela experiência foi mais do que suficiente para ser aprovado o currículo e passar para a parte de entrevista ainda. Como que você se sentia quando você estava no Brasil? Né? Dentro dessa situação, ou o que te fez querer mudar para a Europa, né? Qual que era o sentimento? Tipo, você já tinha tentado antes e não tinha conseguido? Como que foi esse processo? Então, esse processo, na verdade, eu sempre quis mudar para a Europa, né? Desde pequeno eu sempre tive essa vontade. Eu cheguei a fazer intercâmbio de ensino médio há muitos anos atrás, cerca de 6 anos atrás. E aquilo me deixou com um gostinho de quero mais. Só que com o intercâmbio de ensino médio tu não tem como continuar, né? Porque tu precisa obrigatoriamente voltar pro Brasil. E aquilo ali me deixou com um gostinho de quero mais e eu fiquei com uma vontade enorme de fazer um intercâmbio ou morar fora de novo. Morei inclusive aqui pertinho na Finlândia. Ah, que perfeito! Eu já conheci a Estônia. Aí eu fiquei com uma vontade enorme de voltar e aí eu comecei a cultivar aquele sentimento dentro de mim. Então, isso vem de família também. Minha mãe sempre quis morar fora também. E aí ela não veio, você realizou o sonho da tua mãe. Exato, foi o meu e o dela junto. Perfeito. E no Brasil, assim, tinha alguma coisa que te deixava insatisfeito? Sim, a questão, acho que pra mim a questão da segurança no Brasil sempre foi um fator muito motivante. E essa questão de sair na rua e não poder se sentir seguro ou ter que guardar o celular, tu investe dinheiro num celular pra não poder usar o celular na rua, pra mim era uma ideia assim absurda na minha cabeça. E como eu já tinha ido pro intercâmbio e eu provei, né, essa liberdade, essa segurança que a gente tem aqui, eu fiquei, meu Deus, tá totalmente errado isso no Brasil. E eu pensei, cara, não é pra mim, sabe? Viver assim com essa insatisfação em relação à segurança, que é uma das coisas primordiais pra gente, foi um dos fatores que mais me motivou a querer sair do Brasil. Eu também, foi segurança. Nossa, depois de muitos assaltos, gente, eu falei, chega desse negócio, já perdi todos os meus celulares, todas as minhas coisas. Chega de perder negócio. Exatamente. E como que você ficou sabendo da Turning? Como que você descobriu? Você estava pesquisando? Alguém te indicou? Como que foi? Gente, foi em 2021. Eu acho que eu estava pesquisando sobre morar fora no Instagram e no YouTube. Eu encontrei com o teu vídeo na época que tu morava na Hungria. E aí eu comecei a pesquisar, o algoritmo começa a jogar, né? E acho que eu encontrei vocês na busca, algo assim. Eu lembro que eu encontrei teu canal e aí eu comecei a te seguir logo em seguida disso. Aí já veio a Andressa também, eu comecei a seguir, acompanhava todos os stories, todas as dicas gratuitas que elas já davam nos stories, nos destaques. Eu já comecei a abrir um pouco a minha cabeça e principalmente moldar o mindset, né? Aí depois, quando veio a vaga no curso, aí eu não pensei 2 vezes e comprei. Agora uma pergunta muito interessante. Por que você resolveu dar um voto de confiança para essas 2 mulheres, para a Turning? O que foi assim? O que você sentiu? Por que você sentiu que você deveria dar um voto pra gente e uma chance pra gente te ajudar? Então, eu via que vocês falavam com muita propriedade, né? Então, nos stories vocês passavam uma confiança absurda, assim, pra nós. E eu comecei a ver também relatos de pessoas que já tinham participado, né, do curso e tiveram bastante sucesso. E só com as dicas gratuitas já mudou muita coisa em relação a como que eu via o mercado, como que eu me via também dentro daquele mercado.
E aí, quando eu vi que era possível, sim, eu sair do Brasil, mesmo sem graduação, inclusive, algumas vezes eu mandava mensagem, vocês respondiam, e aí eu pensei, cara, eu vou dar esse voto de confiança porque acredito que seja meu passaporte para sair do Brasil. E aí, dito e feito, eu comecei a aplicar tudo do curso quando eu realmente me foquei, né, e comecei a aplicar todas as dicas, as estratégias, foi quando começou a aparecer resultado com as aulas de LinkedIn, enfim. Eu comecei a receber, inclusive, mensagens de recrutadores no LinkedIn por conta disso. Da Grécia, Hungria, Romênia, então foi só sucesso. Me sentia, inclusive... Se não desse na Estônia, ia dar em outro país. Ia dar com certeza. Inclusive, eu lembro que eu já tava quase falando marcando entrevista para uma vaga também de atendimento ao cliente em Atenas. Só que eu já tava com um contrato assinado aqui na Estônia, então eu teria uma segunda opção também, caso não desse certo aqui. Então você, meu filho, minha filha, que tá esperando, que não tem graduação, que já tem inglês, ou mesmo até que não tem inglês, né? Tem muitas portas para desenvolver aqui na Europa. Talvez você teve a oportunidade de fazer o intercâmbio e não tenha dúvidas que foi no intercâmbio que você desenvolveu o idioma, né? Total. Então, aprender inglês no Brasil é perder tempo, né? Exatamente, assim, o intercâmbio, eu sabia, né, alguma coisa de inglês, mas totalmente travado. E o intercâmbio foi o que fez, assim, ó, sabe aquele gatilho pra tu começar a falar fluente praticamente. Então, quando tu te coloca imerso no idioma, é o que é necessário pra tu destravar se tu tem algum tipo de barreira com o idioma. E assim, falando de resultado, né, o que mudou da tua vida do Matheus no Brasil pro Matheus na Europa, as impressões, assim, qual que foi o upgrade para as pessoas entenderem melhor, assim, como que era a tua vida antes e como que é a tua vida hoje? Gente, no Brasil era aquela coisa, né, dinheiro contado, insegurança para sair na rua, muitas vezes eu me privava de fazer certas coisas por conta disso. Questão também, inclusive, de saúde mental, porque como o dinheiro era contado, eu não tinha nem tempo e nem dinheiro para poder fazer terapia, dar valor pra me cuidar, sabe? Então, foi totalmente um boom na minha vida, sabe? Eu ando aqui tranquilamente, meia-noite, 1, 2 da manhã, sem medo nenhum, não é olhando pros lados, olhando pra trás, totalmente seguro aqui. A saúde mental também melhorou demais, sou uma pessoa completamente assim, mais calma, menos ansiosa por conta disso, porque aqui tem essa qualidade de vida que no Brasil não permite, né? Aqui a gente tem muito balanço entre trabalho e nosso lazer e nossa vida pessoal. Isso que eu ia perguntar. Exato. Então a gente aqui tem esse balanço e a gente consegue fazer os dois. Eu consigo trabalhar e ao mesmo tempo eu consigo fazer as coisas que eu gosto, os meus hobbies, enfim. Isso a gente fica muito mais aliviado, chega depois no final do dia, tu tá muito mais relaxado, tu fica mais motivado, mais produtivo, então é muito diferente mesmo. E ganhando em euro, né? E ganhando em euro, exatamente. Moeda forte, venha você também aqui ser pupilo, viu? Exatamente, moeda forte. Agora, Matheus, conta onde que você achou essa vaga dessa empresa que você passou. Certo, eu achei essa vaga na comunidade da Turning, no Circle, e de vez em quando eu entrava lá. Como eu entrava no LinkedIn para verificar atualizações, vagas, enfim, eu entrava na comunidade da Turning também para ver o que os pupilos estavam postando, novidades e vagas principalmente. E eu achei a vaga, achei que combinava totalmente com o meu perfil, achei que casou muito bem com as habilidades que eles estavam solicitando, com as habilidades que eu tinha para fornecer. E aí eu apliquei, justamente a vaga que eu apliquei, eu só apliquei para uma vaga, foi certeiro, passei, recebi a resposta em 2 dias, e aí eu já marquei a entrevista e foi. É fazer uma aplicação estratégica, Exatamente, né? Não adianta fazer várias aplicações, metralhando currículo por aí, e mandando vários currículos e sem fazer uma aplicação estratégica para aquela vaga que você quer, então... Acho que foi isso. E só pra você que tá vendo esse vídeo entender, todo mundo que é nosso aluno, o Matheus, os outros alunos, a gente tem uma comunidade exclusiva pros alunos. E aí lá eles se conhecem, né? Vocês criam até grupo de WhatsApp entre vocês. Então é realmente um lugar pra você conhecer outras pessoas. Então se você é nosso aluno e vai vir pra Tallinn, você pode se conectar com o Matheus lá dentro da nossa comunidade. Pode pedir, inclusive, pro Matheus te indicar pra uma vaga, né, Matheus? Exatamente, pode fazer esse pedido pra mim, pra gente poder fazer essa indicação.
Porque a empresa, inclusive, aqui na Europa, as empresas gostam quando tu indica alguém. Eles, inclusive, têm mais confiança na tua indicação do que uma pessoa aleatória, vamos supor assim. Diferente do Brasil. No Brasil, quem indica, né? Ai, é primo do chefe, amigo não sei do quem. É muito mal visto. Aqui é totalmente o oposto. O oposto, exatamente. Se o Matheus, por exemplo, me indica pra empresa, a empresa vai dar muito mais valor pra indicação do Matheus, que sou eu, do que uma pessoa que tá vindo sem indicação. Exatamente. É um olhar muito diferente, né? Muito. Inclusive, eu acho que uma das pessoas que você conheceu aqui, vocês se conheceram pela comunidade também, né? Exatamente. Eu fiz, inclusive, 2 amigos da comunidade. Um deles, inclusive, mora na Alemanha e talvez esteja aqui futuramente. Quem sabe aí, ó. Tá vendo? O network acontece forte. Exatamente. E, Matheus, pra gente fechar, pra pessoa que tá assistindo esse vídeo ou pra uma pessoa que não conhece a Turn ainda, se alguém viesse te perguntasse hoje, ai, Matheus, você acha que vale a pena? O que você falaria, você recomendaria, ou o que você acha que seria o forte, o que a pessoa precisaria saber sobre a Turning? Olha, eu diria pra ver todos os exemplos que a gente tem de alunos de sucesso, de tantos alunos que aplicaram e conseguiram. Se tem aquela duvidazinha, assim, ainda aquela pulga atrás da orelha, é só olhar todos os relatos de todo mundo que já passou. Realmente, se não fosse a Turning, eu não estaria aqui. Eu acho que eu nunca teria tido a coragem de ter feito a minha aplicação, porque na minha cabeça eu não poderia fazer aquela aplicação, eu não me encaixava. Então eu acho que a Turning foi essencial na minha jornada e acredito que vai ser essencial na jornada de todo mundo que quiser aplicar. E a Turning eu sempre digo que é muito mais do que um curso ou algo do tipo, é toda uma comunidade. Então, além de tu aprender sobre como morar fora, estratégias, tu ainda vai ter networking, vai conhecer gente de tudo quanto é lugar, vai poder fazer encontrinhos na Europa com o pessoal que já tá aqui. Então, eu super recomendo para todo mundo que pensa em vir morar na Europa. A Turning nos pega no colo e nos carrega pra Europa, basicamente, porque é assim que eu me sinto, sabe? Não tem nenhum momento que eu fico desamparado ou algo assim. Eu sempre me sinto parte de uma comunidade muito maior do que apenas um curso, vamos supor. Muito obrigada, Matheus, de vir aqui. A gente tá gravando aqui do Airbnb, que eu tô ficando aqui em Tallinn. Muito obrigada, espero que a gente se encontre aí pela Europa novamente pro nosso segunda cerveja, segundo café, segundo sei lá o quê. E desejo muito sucesso aí na tua carreira e muitos euros no bolso, que é muito importante, né?